Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Uma viúva na cidade de Naipaio, quando alguém em seu ouvido sussurrou, lá vem ele, o cego de cor se levando. Quando alguém em seu ouvido então falou, lá vem ele, Maria, parou de chorar. Quando alguém vier então falar, lá vem ele, estava lá, Senhor, lá no dia. Se levante e abandona a cova fria, quando eu vi a minha voz que é ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua vez ainda não chegou, lá vem ele. Se a tua mesa tá faltando pão e a sua vitória foge das suas mãos, vai chorar e preste atenção, lá vem ele é justiça, é o melhor remédio. Ele é Jesus, o dono da vida, a salvação. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua vez ainda não chegou, lá vem ele, aleluia. Se na tua mesa está faltando pão, se a tua vitória foge das tuas mãos, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele é justiça, é o melhor remédio. Ele é Jesus, o dono da vida, a salvação. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua vez ainda não chegou, lá vem ele. Se na tua mesa está faltando pão e a tua vitória foge das suas mãos, vai chorar e preste atenção, lá vem ele é justiça, é o melhor remédio. Ele é o pão, ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém? Deus está aqui neste momento, amém? Mantameiros, cante este hino nessa noite, amém? Glória a Deus, vamos. Glória a Deus, vamos louvar o irmão Mantameiros, amém? Amém, Jesus. Boa noite, meu Jesus. Glória a Deus. Deus está aqui neste momento. Aleluia, glória a Deus. Tua presença é real em meu viver.
pesada for, Cristo sempre estará conosco. Amém? Para nos ajudar. Nós não damos conta. Nós somos fracos. Mas Ele é forte. Ele nos sustenta na sua mão de misericórdia. Amém? E se nós estamos aqui, é pela sua misericórdia. Foi a sua graça e a sua misericórdia que abundou no Calvário, que nos alcançou. Amém? Glória a Deus. Manhãs, cante o hino para Jesus. Vem mais irmã cantando o hino para Jesus nessa noite. Cante mais irmã. Glória a Deus. Boa noite, por Jesus Cristo, meus irmãos que estão aqui e os que estão longe. Eu desejo cantar e todos podem acompanhar. É o 367 da Binário. Está chegando a hora de partir. Prepara que a igreja vai subir. Glória a Deus, aleluia. Vigia sempre firme em oração. Em breve os nossos vão anunciar. Glória a Glória a Deus. Jesus em breve em glória, majestade e poder. Glória a Deus. A igreja
amigo para Jesus? Vamos ouvir nosso socorro, né? Cantando. Amém. Aleluia, Deus. Salve a igreja em nome de Jesus. Amém. Quem possui a Cristo, ele que está, achará poder para uma combate, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo pode vencer. Vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus te espera, novas forças dá. Quem dele espera sempre vencerá. É batalha, não desmaiará. O poder das trevas há de triunfar. Desligar a força, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus te espera, novas forças dá. Quem dele espera sempre vencerá. Os inimigos nunca vencerá. Quem humilha a Cristo nunca vacilará. Em Jesus firmado, nos distrairá. A luz do Evangelho para nos libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que espera, novas forças dá. Quem ele espera sempre vencerá. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas eu vou cantar um para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite, com Jesus. Volta aqui o hino do Inário 234. Jesus me convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para com ele saciar. Jesus convida para com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste para nova eleita. Em breve vem no céu para descansar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para com ele saciar. Jesus convida para com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste para nova eleita. E breve no céu vai descansar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
Toma a chave. Fale algo para Deus botar no seu coração nessa noite, né? Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a lei do Cordeiro. Graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler um versículo aqui da palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33. Estou por aqui. Não estava esperando meu irmão me chamar agora, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Capítulo 33, irmãos, e o versículo 2 e o versículo 3. A palavra de Deus, ela fala nessa maneira para cada um de nós essa noite. Assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Irmãos, nós sabemos que muita gente ainda não conhece a palavra de Deus. Nós sabemos que muitos andam na igreja, novo convertido, e precisa que alguém plante a palavra do Senhor, para que ele possa entender. Aquele que conhece, nós não devemos ter cerimônia de falar a verdade na palavra de Deus para aquele que ainda não conhece. Porque quando uma criança nasce, que ela está gateando, ela está aprendendo a caminhar. E assim é um novo convertido na presença do Senhor. Então nós que conhecemos a palavra, a verdade, nós temos que dar força, temos que dar ânimo para levantar e ensinar o caminho daquele novo convertido que quer conhecer e tem fome de comer a palavra do Senhor. Porque quando eu aceitei Jesus Cristo em minha vida, eu tinha uma fome tão grande que só eu e Deus sabia. Como eu tinha fome de conhecer e entender como Deus queria que eu permanecesse nos caminhos dele. Então, irmão, essa palavra, ela é uma palavra firme para cada um de nós. Até para aqueles que já conhecem a Bíblia há muito tempo. Nós temos que conhecer que Deus, a cada dia, Ele se renova em nossa vida pela palavra dEle. Porque cada versículo é uma nova palavra que nós conhecemos da parte do Senhor Jesus Cristo. E quando nós paramos e entendemos aquela palavra que Ele fala no livro de Mateus, capítulo 11, e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, irmão, quando nós prantificamos essa palavra em nossos pensamentos, em nosso entendimento, nós vamos entender que a nossa cruz passou, a nossa cruz pesada, Cristo já tomou ela sobre seus ombros. Diz no livro de Ezequiel que Ele tomou sobre si os nossos pecados e jogou ao mar do esquecimento e que isso não lembra mais. Mas quando Ele fala, vinde a mim, todos os cansados, Ele quer que você venha a Ele, mas que você permaneça uma vida que não é aquela passada, é aquela presente que Ele vai lhe ensinar. É aquela presente, Ele quer que você mude, Ele quer que você modifique. Se você usa os trajes do mundo, Ele quer que você mude, para que você possa entrar na igreja, porque no livro de Hebreus ele fala, entrai com decência e ordem na casa do Senhor. E quando nós temos decência e ordem com Deus,
nós estamos com o Espírito Santo e tudo que pedimos nós receberemos, porque Deus está ali para nos entregar a vitória. Quando ele escolheu Jeremias para ser profeta da nação, ele conheceu dentro do ventre. Mas não foi só Jeremias que ele conheceu cada um de nós. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir hino, é escolhido por Ele. Quem não foi escolhido por Ele não está aqui nessa noite. Porque Ele diz que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. E eu creio que cada um que está aqui foi escolhido por Ele. E nós temos que se segurar, porque nós somos o ramos, nós somos o galho. Nós somos o galho da videira. E ele fala no livro de Mateus, no livro de João, que diz que ele é a videira verdadeira, o pai é o lavrador e nós somos os galhos. Nós temos que dar fruto, porque o galho de uma árvore ela dá fruto. Não é o tronco que vai dar fruto, é o galho. Dali Deus ele forma uma palavra dizendo, no livro de Apocalipse fala que toda árvore que não dão fruto será lançado, cortado e lançado fora. Igualmente o joio quando foi plantado no trigo. Que quando o pai de família, o lavrador plantou aquele trigo, veio o inimigo e plantou o joio no meio. E quando aquele rapaz que servia, aquele homem, deu pé, ele chegou para o patrão e perguntou, patrão, nasceu um joio junto ao trigo, arranca. Ele disse, não, deixa crescer junto, porque para quando tirar o trigo, tirar o joio também serão separados. E assim, irmão, é a nação da terra. A nação da terra, nos últimos tempos, eles vão ser separados. Diz a palavra de Deus que quando ele vier, ele vai separar o joio do trigo. Diz uma palavra, em outro modo, que serão separados as ovelhas dos bodes. Amém. E eu creio que nenhum que está aqui nessa noite vai querer ser bode. Todos vão querer ser ovelha do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu creio que a palavra do Senhor ela nos ensina para que nós possamos seguir no rumo certo. Porque nós estamos vivendo um tempo muito terrível. Nós estamos vivendo num tempo que ninguém não pode mais abrir os olhos para ver uma coisa boa. É só coisas horríveis acontecendo. E está se apertando, o fim dos tempos está chegando. E nós temos que mergulhar nesse livro, irmão. Porque ela fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. E nós temos que entender aquilo que Deus fala conosco a cada dia, cada madrugada. Quando você se ajoelha ao redor da sua cama, do seu leito, aonde você está deitado, o Espírito Santo está presente, está próximo de você. E eu creio que quando você clama, ele está ali ouvindo, mas se você estiver ligado com Deus, porque a palavra dele diz que tudo que será ligado na terra será ligado no céu, mas se for ligado na terra, é ligado no céu. E nós temos que confessar perante a Deus o que nós somos e que estamos servindo aqui à terra, a Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tem cantinho para Jesus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, Senhor Jesus. Amém. Vou cantar a semente do sangue. Olhando o passado, eu vejo o sangue na arena.
O sangue quente que corria com enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia e alimenta o paraíso, mesmo morrendo aos guiões, cada não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem, enfrentaram ações de amor, de levar mensagem. Sei que Tiago foi morto, ser decapitado. Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que ambos foram mortos ao fio da espada. Sei que também estão a me seguir. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados nas promessas, por Jesus Cristo garantida, e por fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente de sangue dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem, enfrentaram as ações de amor, de levar mensagem. Enfrentaram as ações de amor, de levar a mensagem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sublime graça. Foi pela graça que Ele nos salvou. Amém. Boa noite. Fantástico do amor, já preparando o coração para ouvir a palavra de Deus essa noite. Feche seus olhos nessa hora e cante sublime graça. Cante pensando nele nessa noite. Glória a Deus. Sublime graças do Senhor e amor infinito.
sobre emigrar Senhor, e aonde feliz salvo, eu cego vai ver já baby, você ama, diga para ele que você ama. Eu amo, me amor. Diga para ele que você o ama. Nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. Aquela coroa de espinhos sobre sua cabeça, aquele escravo em suas mãos e seus pés, aquela nossa preocupação ao seu lado, Senhor, tudo por amor, Senhor, a cada um de nós. Veio no Calvário, Senhor, o Senhor nos comprou com seu sangue, e por isso, Pai, cantamos esse louvor esta noite. Eu amo. Porque lhe me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, Senhor, crer, Senhor. Tudo é possível, crer no Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens somente. A ele ouvir com reverência para que nós podemos ser abençoados pelo Espírito Santo nessa noite. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa hora. Estamos muito felizes de estar mais uma vez na presença do Senhor, né? Deus abençoe os irmãos de Garrafão do Norte aí, o irmão Romário, né? A irmã Tamires, a irmã Néia, o irmão Adriano, né? E vieram lá de Garrafão do Norte. Quem mais veio? Foi esse mesmo de Garrafão do Norte, né?
Graças a Deus. Estão conosco aí também o irmão Juarez ali, né, com sua esposa, Deus abençoe. A irmã Sônia, lá de São Miguel, né? E o seu esposo, o irmão Ronaldo, São Miguel do Guamá, conosco aqui. Tem cristão da mensagem espalhado por todos os lugares, né? Graças a Deus. Também está ali a mãe do pastor Aurélio, a esposa do pastor Aurélio de Castanhal, né? Castanhal de Santa Maria. E tem um pastor ali que eu queria que ele viesse aqui se apresentar. Vem aqui, pastor. Esse pastor, eu não sei de onde ele é, não. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Deixa ele mesmo se apresentar, né? Se ele apresentar, falar para o povo de onde ele veio. Deus abençoe. Pastor Aurélio, Castanhal do Pará, Amém. Santa Maria do Pará, servo dos servos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Fiz isso para ver se ele pregava, mas não quis pregar. Glória a Deus. Olha, irmãos, nós estamos desde ontem em Garrafão do Norte. O pastor Aurélio veio ontem de manhã, né? Para Garrafão do Norte, passou o dia lá. E ontem tivemos o culto à noite. No sábado temos culto em Garrafão do Norte. E hoje de manhã tinha a escola dominical. E tivemos o dia por lá. E agora estamos aqui. Isso é confraternização, né? E gosto muito de ver como os irmãos de Garrafão do Norte se interessam, né? De vir aqui, para estar aqui, para conhecer os irmãos, né? Se conhecer. Isso é importante, porque a gente fica conhecendo, companheirismo, né? Companheirismo na palavra de Deus. Então, que maravilha. Não vai ser ceia hoje à noite, né? Ceia vai ficar para o dia 13, né? Dia 13 nós estaremos aqui. E dia 14 eu provavelmente estou viajando para Bahia, né? Ali que eu prometi estar com os irmãos lá na Bahia. Mas creio que não vai nem atrapalhar a nossa quinzena aqui não, né? Vamos estar depois de volta aqui. E Carajé, então vamos trazer o Carajé. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos. Eu queria que vocês ficassem sentados mesmo. Nós temos pregado sobre o arrebatamento, né? Sobre o rapto do Senhor Jesus. De repente aqui parou de funcionar. Me dá o outro aqui, o outro microfone. Vamos ver. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus e vocês vão ficar sentados comigo, porque eu vou ler em 6 lugares, porque eu quero provar para você que acredita no arrebatamento. Se não tivesse nenhuma passagem na Bíblia sobre arrebatamento, então ficaria muito difícil se crer, né? Porque quando se fala em arrebatamento, se diz, mas alguém já foi arrebatado para mim poder crer nisso? Eu quero mostrar 6 arrebatamentos na Bíblia, em que 4 deles já aconteceram. Faltam só 2. E um desses 2 é para você, se é que você crer nesta mensagem. Então, se você crê que 4 já aconteceram, então fica fácil para crer. Pode acontecer para você, né? Então, nós vamos começar lá atrás, no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 21. Vamos ver o primeiro que foi arrebatado. Gênesis, capítulo 5, verso 21. Quero trazer esse tema, os 6 arrebatamentos. Lá no verso 21 de Gênesis, capítulo 5, diz assim, Gênesis 5, verso 21. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Isso é importante. Se queres ser arrebatado,
precisa andar com Deus, né? Andar com Deus nos seus preceitos. O problema é que as pessoas hoje em dia querem andar com o mundo, né? E depois querem as bênçãos de Deus. Eu creio que o apóstolo Aurélio falou hoje de manhã lá, quando ele estava pregando em Garrafão do Norte. Todo mundo quer Jesus como seu Salvador, né? Como Salvador todo mundo quer. E até os evangélicos falam, né? Quer aceitar Jesus como teu Salvador? Não é só isso não. Tem que perguntar se quer aceitar Jesus como teu Salvador e como Senhor. O povo quer só um Salvador. Amém. O povo quer ser salvo na hora que estiver doente. Ah, foi salvo daquele câncer. Olha, a irmã Zilmar foi salva do câncer, né? Porque o Salvador salvou ela. Só que a irmã Zilmar não quer ele só como Salvador do câncer, não, né, irmã? Tem que ter como Senhor também. Que é o Senhor. O Senhor, ele manda em você. O Senhor, ele manda na tua vida. O Centurião romano disse isso para Jesus. Ele disse, olha, eu tenho homens ao meu comando. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, ele vem. E ele disse que Jesus também tinha. E quem é que está ao comando de Jesus? Nós. Amém? Você só veio aqui porque ele disse vai. Esses irmãos vieram de Garrafão do Norte, aqui 22 quilômetros, porque Deus tocou no coração dele e disse vai. Amém? Todos vocês vieram aqui porque ele é Senhor de vocês. Então o mundo religioso só quer Jesus como Salvador. Salva meu casamento, salva o meu emprego, salva o meu filho, salva isso, né? Mas quando ele vem para mexer com a estrutura, este é o problema. E as pessoas não querem. As pessoas não querem tirar o quadro da parede. Tem uma canção que cantava antigamente. Quebrei o quadro da minha parede porque tive medo de me condenar. Agora tenho Cristo no meu coração e o ladrão não pode mais roubar. Amém? Olha que coisa, irmãos. Jesus disse assim, ó, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, renunciar é dizer assim, eu vou deixar dessas coisas. Eu vou parar com isso. Vou deixar disto. Vou me entregar completamente. Amém. Nós encontramos que tinha muita gente que afeiçoava Jesus no tempo dele. Nicodemos era um. Nicodemos disse, olha, chegou para Jesus e disse, eu e meus colegas, nós, ele usou o nós, né? Cremos que tu é mestre vindo de Deus. Em outras palavras, nós te afeiçoamos. Te achamos uma pessoa muito legal, né? Só que nós não queremos tu como nosso Senhor. Esse que é o problema, né? Já Pedro, Tiago, João, aqueles apóstolos, tanto afeiçoavam Jesus como queriam Jesus como Senhor deles. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer isso. Vamos se lembrar disso. Aprendi isso hoje de manhã com esse pregador que estava lá em Garrafão do Norte, né? O Senhor Jesus Cristo não é só teu Senhor, mas também não é só teu Salvador, mas também o teu Senhor. Amém? Olha, aí ele mexe com tudo. Aí tem gente que diz assim, na minha vida mando eu, mas quando você tem ele como Senhor, você diz, não, na minha vida não mando eu não, é ele que manda. Amém? Tem aquelas pessoas que dizem, ninguém pode me julgar. Pois é, ninguém pode. Mas e o teu Senhor pode? Ele pode, né? Jesus pode. Eu fui no culto e o pastor me julgou. Eu não, quem te julgou foi a Bíblia, o teu Senhor, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, mas Enoque fez Deus de seu Senhor. Amém? E ele andou com Deus. E ao andar com Deus, o que aconteceu? A Bíblia diz, quando Enoque completou 65 anos, gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Depois do nascimento de Metusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Eu quero explicar isso aqui, porque está surgindo uma doutrina errada, por aí, na internet, que Enoque não foi arrebatado para os céus, mas que Enoque foi arrebatado apenas dali da circunvizinhança do lugar que ele estava, porque diz que tinha uns homens querendo matar ele.
Aí Deus arrebatou ele daquele lugar e levou para outra cidade para ele não ver a morte desse sentido. Viu, pastor? Aí diz que ele continuou vivendo em outra cidade. Só que a Bíblia desmascara essa falsa doutrina bem aqui quando diz: toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Então, se ele tivesse sido arrebatado e levado para outra cidade, ia dizer o tanto de ano que ele viveu também nessa outra cidade. Mas aqui está dizendo toda a duração de vida dele foi 365 anos de vida onde? Aqui nessa terra. Ele não foi viver em outro lugar, senão a Bíblia tinha dito, ele viveu 365 anos ali naquela região, e na outra região para onde ele foi arrebatado, ele viveu mais uns 200 ou 300 anos. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que toda a duração de vida dele foi 365 anos aqui nessa terra. E Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Desapareceu. Ele não desapareceu de Capitão Poço e apareceu lá em Bragaça, não. Ele desapareceu da terra mesmo. Todos os dias de sua vida na terra foi 365 anos. Não continuou vivendo em outro lugar, mas foi viver na glória com Deus. Então este é o primeiro arrebatamento. Foi arrebatado mesmo. Não foi arrebatado só em sentido, não, também. Porque tem muita gente querendo colocar que é arrebatamento de sentido. Tipo assim, o irmão Adriano está ali sentado, de repente ele tem um arrebatamento de sentido. Ele começa a ver ele, uma irmã Teia de mão dada na beira daquele rio que nós estávamos hoje. E aí, esse é um arrebatamento de sentido. Ele fica sentado aqui, sonhando acordado. Não, aqui diz que foi arrebatado mesmo para outro mundo. E ainda diz que todos os anos de vida dele na terra foi 365 e não foi mais visto na terra. Então, creia, não seja incrédulo, como é. A internet está cheia de incrédulo, viu? Nós estamos vivendo num tempo de incredulidade. O apóstolo Paulo diz isso. Ele disse, virá tempos difíceis. Você está lá olhando no celular e tem um vídeo de um sabichão lá que começa a dizer, sabe que eu tenho uma novidade para você? Aí você vai ouvir ele para você ver. Aí ele vai dizer, Jesus não morreu não, na cruz não. Ele passou o sangue lá nas mãos dele, aí falou que tinha morrido na cruz, mas é verdade, ele casou com Maria Madalena e foi viver em tal lugar. Não vá nessa, fique com o que a Bíblia diz. Esses sabichão da internet não sabem de nada. O povo do passado viveu pelo que a Bíblia diz. E eles viram o milagre de Deus. Eles viram o reino de Deus pelo que a Bíblia diz, pela moda antiga. Amém? Continue crendo. Glória a Deus. Então é a única coisa que não se abala é a sua fé. Então nós temos aqui um arrebatamento. Lembre-se disso. O primeiro arrebatamento que eu tenho para contar para vocês nessa noite. Agora o segundo arrebatamento está no livro de 2 Reis, amém? 2 Reis, capítulo 2, eu quero ler o verso 11, quando Elias e Eliseu, veja bem, primeiro Elias diz para Eliseu, fica aqui que eu vou para Gilgal. E Eliseu sabia que o seu Senhor, o seu Elias ia ser arrebatado a qualquer momento. E ele disse, vive o Senhor que eu não te deixarei. Ele estava de olho. Então, de repente Elias diz, fica aqui que eu vou para Betel, e fica aqui que eu vou para Jericó, e fica aqui que eu vou para o Jordão, até que chegou no quarto estágio do Jordão, aonde terminou para onde ir. O Jordão é o último estágio para o arrebatamento. Atravessou o Jordão, e ali Elias não tinha mais o que dizer para Eliseu. Em toda a jornada ele tinha dito, fica aqui que eu vou para Gilgal, fica aqui que eu vou para Betel, fica aqui que eu vou para Jericó. Mas quando ele chegou no Jordão, ele não disse mais isso. Não tem mais para onde ir, Eliseu. Agora só tem um lugar para ir, para os céus, para a glória. Amém? Elias não conseguiu se livrar de Eliseu. Ele estava no seu carro, em seu pé. Amém? De olho na subida daquele profeta. Porque ele sabia que já tinha tido um rapto antes, que foi Enoque. E ele sabia que agora tinha mais um rapto prometido. Os filhos dos profetas tinham chegado com ele e tinham dito, hoje o Senhor vai levar o teu senhor Elias diante de tua face.
fica de olho nele. E ele não duvidou, porque ele sabia que Deus já tinha levado Enoque. Se ele levou um, pode levar outro. Amém? E você não vai duvidar nessa noite. Ele prometeu que vem te buscar, que tem um rapto para você. E se ele levou Enoque, se ele levou Elias, se ele levou todos esses outros aqui, vai levar você. Aleluia. Eliseu não estava perdendo tempo com o YouTube, olhando no YouTube se é possível ser arrebatado. Será que é mesmo possível? Então olha essas coisas. Com Deus você não olha se é possível. Quando você vai esquadrinhar, quando você vai verificar se é possível, bem aí você perde as coisas de Deus. Quando Deus diz, toca naquelas águas, que o mar vai se abrir, Moisés não foi lá e foi verificar se era possível, fazer uma medição, verificar se tinha um barranco desse lado. Nada disso. Ele foi lá e tocou nas águas. Amém? Você não tem que fazer cálculo. Eu estou doente e Deus me disse que vai ser curado. Doutor, eu vim aqui consultar porque saiu uma profecia lá na igreja. Um irmão falou que Deus falou para ele que eu vou ser curado. E eu vim aqui perguntar para você, doutor, se é possível mesmo ser curado assim, sem tomar remédio, sem fazer uma cirurgia. Será que tem jeito, doutor? O doutor vai dizer que não tem jeito. O doutor vai dizer, não, eu nunca fui falar nisso. Isso é impossível. Então você não vai com ele. Amém? Você não vai com ele. Não faça cálculo. Amém? Simplesmente creia com todo o seu coração. Porque o teu Deus é mais do que capaz de fazer isso e ainda fazer muito mais coisas. Amém? Glória a Deus. Todos nós aqui sabemos disso. Que Ele é capaz de fazer muito mais. Você pede o emprego e te dá mais que o emprego. Ele sempre dá mais. Olha, oramos esses dias lá em Bragança. O Tiago, sei quantos anos, até chorar, coitado, fiquei com dó do bom Tiago. Peguemos ele chorando uma vez lá de trás da porta, porque não arranjava emprego. Doido para casar, mas com medo de casar sem emprego, né? Esses jovens assim, quando o homem já está maduro, ele não tem medo não, né? Mas esses jovens têm medo de casar e não ter na hora condição de sustentar a mulher, né? Então, coitadinho lá chorando por detrás das portas. Eu disse, eu vou orar pelo Tiago para ele arrumar um emprego. E nós oramos, todo culto nós orávamos. E agora ele arranjou um emprego. E aí sabe o que aconteceu? Deus deu para ele um patrão que tem 2 empresas. O patrão disse, se tu quiser ganhar mais, tu trabalha nas 2 empresas. Quando ele dá, não é só um não. Amém? Trabalha até meio-dia nessa, depois tu vem para essa que eu te pago extra e assim por diante. Eu disse, olha, quando ele te dá com mudança. Eu me lembro que uma vez eu pedi para Deus, eu pedi para Ele, Senhor, tudo que eu quero é uma casa para mim não morar de aluguel e uma bicicleta para mim andar. Foi o que eu pedi para Ele. Não pedi mais que isso. Ele me deu casa para morar, Ele me deu carro para me andar, Ele me deu moto. Ele quer dar muito. Quando você pede assim, Ele te dá um monte de coisa. Você só tem que ter a cabeça no lugar. Porque às vezes Ele te dá e você joga fora por rebeldia. Coloca a tua cabeça no lugar. E espera Ele te dar a oportunidade. Quando Ele te der a oportunidade, não dispensa. Pega! Porque os filhos de Deus são sabidos. Não seja tolo também. Seja tolo não. Se você achar uma pasta assim de dinheiro, com 600 mil reais dentro, não vá perguntar de quem é esse dinheiro aqui, né? Todo mundo vai dizer que é dono. Tá? Vocês sabidos, filhos de Deus são sabidos. Você pega o dinheiro, guarda ali debaixo da cama, aí você fica observando. Se o dono ficar com a mão na cabeça, oh meu Deus, perdi uma pasta cheia de dinheiro. Aí sim, tá aqui, meu amigo, aí entrega. Eu fiz isso uma vez. Uma vez lá, eu estava lá onde eu trabalhava, aí eu achei 50 reais no chão. Eu botei aqui no bolso, fiquei observando. Eu disse, se alguém tiver por aí louco procurando 50 reais, é o dono, então eu entrego. Mas eu pegar o dinheiro, de quem é esse dinheiro? Todo mundo vai dizer que é dono.
filhos de Deus não são tolos, são sabidos. Agora, se você viu que caiu daquele bolso, vá lá e entregue, que você viu. Amém? Os filhos de Deus. Jacó não perdeu tempo. Não. O sogro dele disse, olha, as ovelhas que nascerem pintadas são tuas, tá? Meu genro. E as que nascerem todo brancas são minhas. Ele disse, eu já sei como fazer. Ele foi lá, pegou umas varas, pintou uma de uma cor, outra do outro, uma de outra cor, e botou tudo lá onde as ovelhas grávidas vinham beber água. As ovelhas grávidas vinham beber água e ficavam admiradas com aquelas varas, tudo colorido. Quando os ovelhinhas nasciam, tudo pintado. Aí o sogro dele um dia não aguentou mais e disse, ó, vai-te embora, senão eu vou ficar pobre. Amém? Não pode ser tolo também, tem que ser sabido. Os filhos de Deus são sábios. Passa a mão no que é seu. Só não pega no que não é seu. Mas o que é seu, pega. É, irmão Machado? É isto. Então, lá, o que for possível, é um benefício. O governo disse que você tem direito, pega. Um irmão me ligou lá, de outro estado, e me perguntou isso, porque ele tinha um irmão que estava preso por ter cometido algum crime, e lá o presídio pegou fogo e o irmão dele morreu nesse incêndio. Aí o governo procurou ele e disse, você é irmão do fulano lá? Como ele morreu lá dentro, então você tem o direito de receber uma indenização, tantos mil, por causa que o seu irmão faleceu. E ele me ligou e disse, pastor, estão me dizendo para me recusar. Eu disse, não, meu irmão, pega e me mande o dízimo. Amém? Pegue. É direito seu, não era seu irmão, o governo não quer lhe dar, você não está roubando. Seja sábio. Pegue a oportunidade que Deus quer te dar. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Elias, de repente, a Bíblia diz aqui, eis que, no verso 11, tá bom? Segundo Reis, capítulo 2, verso 11. E aconteceu que enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Este é o segundo arrebatamento que eu quero que vocês saibam que está aqui. Primeiro foi Enoque, segundo foi Elias. Como pode você duvidar do arrebatamento? Você não pode duvidar. Você não pode duvidar que eu posso pegar aquela guitarra e tocar. Você já me viu tocando ela. Né, pastor? Você não pode ficar dizendo, eu acho que ele não vai tocar, não. Não, você sabe que isso, porque você já me viu tocar. Você não pode duvidar que a irmã Nilda pode nos dar pastéis para comer. Sabe por quê? Porque já deu muitas outras vezes. Então não duvido que hoje à noite ela nos dê para levar na viagem. Estou brincando, irmã Nilda. Mas você não pode duvidar. Porque você já viu a pessoa fazer aquilo outras vezes. Então você sabe que ele é capaz de fazer de novo. Você já viu Deus arrebatar Enoque. Você já viu Deus arrebatar Elias. Então ele diz que vai arrebatar você. E você não pode duvidar disso. Você não pode duvidar quando ele diz que vai curar você, porque ele já curou outros. Tem um monte de gente que foi curado na Bíblia e através das eras. E você mesmo já teve cura em sua vida e na sua família. Você não pode duvidar que ele vai te ressuscitar ainda que você morra, porque você já viu ele ressuscitar outros na Bíblia. Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Ele ressuscitou a Talita. Ele tem ressuscitado e ele pode ressuscitar de novo. Você duvida que ele pode ressuscitar? Não, porque você viu ele ressuscitar outros. Está lá na palavra dele. Amém? E não só na Bíblia. O meu pai, o pastor Moura, lá em Manaus, pegou uma criança morta que a mãe vinha trazendo chorando. Ele abraçou a criança e orou, e a criança ressuscitou nos braços do pastor Moura, lá nos anos 70. Amém? Então ele é capaz. Você acha que Deus foi capaz de criar você no ventre da sua mãe e não é capaz de ressuscitar você? Isso aí é mais fácil ainda.
Amém? Glória a Deus, não duvide de Deus, nem um pouquinho, porque Satanás quer que as pessoas duvidem. Glória a Deus. Então preste atenção, este é o segundo arrebatamento. Elias, louvado seja Deus. Vamos para o nosso terceiro arrebatamento nessa noite. Está lá em Mateus 27. Amém? Mateus capítulo 27. E o versículo 53. Mateus 27, versículo 53. Jesus estava na cruz, estava ali entregando o seu espírito. Então a Bíblia diz: nisso o véu do templo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Aquele véu se rasgou porque eles tinham uma tradição lá no templo que só podia passar para o outro lado do véu quem fosse santo. E só era santo o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano levando sangue de touros e ali fazia sacrifício. E se alguém entrasse lá naquele véu, se o Rubens entrasse, o Aurélio caía antes de chegar lá perto. O Aurélio caía logo na porta. Não podia se aproximar daquele véu, não podia atravessar aquele véu. Porque só quem era santo podia entrar ali. E aí quando Jesus brada na cruz, ele rasga o véu de alto a baixo. Com isso ele estava dizendo: agora não é mais só santarrão que vai entrar. Agora qualquer um pode entrar na minha presença. Porque não vai morrer, mas vai ter vida. Porque ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, Deus pode fazer branco como a neve. Uma vez que os teus pecados foram purificados no sangue de Jesus Cristo, você pode se aproximar diante dele com confiança. Que você vai ter vida. Então ele rasgou o véu. Então o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Agora presta atenção. E abriram-se os túmulos, e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E depois que ressuscitaram, o que aconteceu? Você não encontra, dizer assim, que eles ressuscitaram, aí eles ficaram morando ali na cidade. Não. Eles ressuscitaram e subiram. Amém? Presta atenção. Ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Aí o apóstolo Paulo diz em Éfeso: ele levou cativo o cativeiro. Ele foi ali naquela região dos mortos, e aí ele ressuscitou aquelas pessoas e entrou com eles na sexta dimensão. Amém? Foram arrebatados. Não foram arrebatados para aquelas nuvens ali onde passa avião, não. Foram arrebatados para a sexta dimensão. Quando você for arrebatado, você não vai ser arrebatado para aquelas nuvens ali onde passa avião, não. Como os denominacionais dizem. Você será arrebatado para o reino de Deus. E o reino de Deus, diz o profeta William Branham, que está a menos de 9 metros de você. É apenas uma dimensão. Amém? Este é o terceiro arrebatamento que nós temos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você acha que não tem mais? Tem mais um. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam todos reunidos no Monte das Oliveiras junto com Jesus Cristo. Ele tinha ressuscitado. E a Bíblia diz, no verso 9: dito isso, Jesus foi elevado à vista deles em uma nuvem. Olha aí o quarto arrebatamento. Primeiro nós temos Enoque, depois Elias, depois os santos que estavam mortos quando ele bradou na cruz. Agora nós temos o próprio Jesus subindo, sendo arrebatado diante dos discípulos. Amém? Dito isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou seus olhos. Esse é o quarto arrebatamento que já aconteceu. 4 já aconteceram. Agora, o próximo está em Tessalonicenses 4,16. Amém?
E esse é o seu. Essa é a sua vez, é a nossa vez. Você crê nisso? Tessalonicenses 4, verso 16, diz, verso 15 em diante, diz: pois isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Pois quando o Senhor trazer o alarido, a voz de arcanjo e ao som da trombeta, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida nós, os vivos, os que estiverem vivos na época, né? Estiverem vivos. Se a sua esposa morreu, ela vai ressuscitar primeiro. E você que estiver vivo, subirá. Mas aí você escolhe quem quer morrer primeiro, a esposa ou o marido, né? Mas qualquer um que morrer, pode ter certeza que vai ser chamado, desde que você seja plantado naquela sepultura com a semente da vida. Porque se você colocar um grão de feijão plantado no chão e pegar uma pedra lá da praia e plantar do lado, o grão de feijão com 3 dias vai brotar e nascer, mas a pedra não nasce não. Porque na pedra não tem a vida para nascer. Se você sepultar um morto sem Cristo nele, ele não vai ressuscitar. Amém? Se nós tiver de morrer, que nós possamos morrer em Cristo. Esse é um problema. Que as pessoas, muitas pessoas estão sendo sepultadas sem Cristo. Então não vai ressuscitar. Não ressuscita. Porque Cristo é a vida que traz a ressurreição. Então por isso que você precisa aceitar essa semente, esse novo nascimento, aceitar essa vida que é Cristo. Aí se a morte não vier e você alcançar o arrebatamento, aleluia. E se não alcançar, do mesmo jeito, aleluia. Por quê? Mesmo que te enterraram você com Cristo. Aí na ressurreição você sai do sepulcro. Porque a vida foi enterrada com você. Mas quantas pessoas estão sendo enterradas aí, igual uma pedra, sem Cristo, né? Só com o pecado. Só com o pecado. Não quer saber de um hino, não quer saber de um culto, não quer saber de uma pregação. Ele só quer saber de mundo. Aí quando ele morre lá em Garrafão do Norte, acontece isso. Hoje mesmo vi lá. Você vai pregar para eles? Não quer. Só quer saber de pecado, de erro. Mas aí quando morre, aí o carro de som sai na rua. Venha hoje para este momento de fé, para o enterro do seu fulano de tal, que uma vez se chamou seu que lá, e aí um hino tocando. Segura na mão de Deus. Não, meu amigo. Era para você ter segurado na mão de Deus quando você estava vivo. Passou a vida todinha segurando na mão de Satanás. Aí agora, depois que morre, segurar na mão de Deus? Não. Ele gostava era do pecado. Em vez de cantar esses hinos aí, levando ele para o cemitério, bota um monte de mulher nua, dançando ao redor do caixão dele. Não era isso que ele gostava? Coloca 1 litro de cachaça em cima do caixão dele. Era isso que ele gostava. Para de cantar segura na mão de Deus e bota um forró. Era isso que ele gostava quando estava em vida. Agora vocês não. Eu não. Quando eu bater as bielas, pode cantar segura na mão de Deus. Porque eu quero viver segurando na mão dele e morrer segurando na mão dele. Amém? Glória a Deus. Segure em sua mão. Então, os mortos, os que morreram com a semente, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar, porque a vida estava neles. E eles ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados. Olha aí o 5º arrebatamento, a encontrar o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Este é o 5º arrebatamento. Você acha impossível ele fazer? Se ele já fez 4, por que ele não pode fazer esse 5º? E agora vamos ao último arrebatamento nessa noite, tá bom? Que está lá em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 12.
Depois do arrebatamento da noiva, Moisés e Elias se manifestará para Israel para trazer a última parte da 70ª semana de Daniel, que trará a pregação do Messias, onde os judeus vão reconhecer o Messias, e Moisés e Elias, 2 profetas ali estarão, serão mortos pela besta. A besta vai matar os 2 profetas, e eles vão ficar na praça morto, e as pessoas vão ficar trocando presentes, se alegrando por causa da morte deles. Mas veja bem o que a Bíblia diz, o que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. 11, Apocalipse 11, e o verso é o 12. Glória a Deus. E então diz, deixa eu ler. Cadê a versículo? Deixa eu ver se eu acho o versículo, né? É a letra bem miúda aqui. Vou ler do verso 8 a seguir. Os 2 profetas. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado, que é Jerusalém. Foi lá que ele foi crucificado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilarão com isso, alegrarão-se e trocarão presentes, por esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro vindo de Deus. Jesus uma vez soprou nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Um sopro vindo de Deus penetrou-os e eles se puseram em pé. E grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu que dizia: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. Então esse é o 6º arrebatamento. Amém? As 2 testemunhas, Moisés e Elias, são arrebatados. Agora, bem neste versículo, eu vou falar uma coisa que eu não quero tomar como doutrina. Amém? Não quero tomar como doutrina. Eu só estou dizendo o que eu vejo. Que os 144 mil são arrebatados, porque eles estarão na mensagem dessas 2 testemunhas. Amém? Eu creio que haverá um arrebatamento para os 144 mil assinalados. Quando a Bíblia diz que as 2 testemunhas são arrebatadas, quem estiver na mensagem deles são arrebatados com eles. E os 144 mil terão que ser arrebatados, porque se eles morrerem no Armagedon, eles vão passar os 1000 anos na cinza. E a Bíblia diz, e o irmão Brana diz, que os 144 mil estarão no milênio como eunuco da noiva. Então, quando as 2 testemunhas são arrebatadas, eu pessoalmente creio que isso simboliza o arrebatamento tanto das 2 testemunhas como dos 144 mil. Porém, isso é apenas o que eu penso. Digo eu, não o Senhor. Amém? Faço como Paulo. Digo eu, não o Senhor. Amém? Mas eu só quero que você saiba que Ele é capaz. Amém? Ele é capaz de fazer isso. Louvado seja Deus. Então você crê nisso? Você crê que pode ser arrebatado? Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo? Eu creio. Se no arrebatamento subir somente um, esse sou eu. Se subir somente 2, é eu e o Aurélio. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos cantar essa canção. Você sabe cantar esse hino, irmão? Sabe cantar esse hino? Me dá a guitarra. Vamos cantar esta canção. Diga aí para mim. Vamos cantar de pé, no nome de Jesus Cristo. Se no arrebatamento subir somente 10, um deles sou. Se no arrebatamento subir somente 10, um deles sou. Com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei.
Com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei. Eu subirei, esse arrebatamento, subir somente 6, onde ele sou, onde ele sou. Se no arrebatamento, subir somente 6, onde ele sou, onde ele sou. Vamos dizer, com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Se no arrebatamento subir somente 2, onde ele sou, onde ele sou. Se no arrebatamento subir somente 2, onde ele sou, onde ele sou. Vamos dizer, com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Agora, se no arrebatamento subir somente 1, este sou eu, este sou eu. Se no arrebatamento, aleluia, com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Com certeza eu aqui não ficarei, eu subirei, eu subirei. Amém. Glória a Deus, feche seus olhos. Você tem que ter essa fé. Se subir só 1, você tem que crer que este é você. Você é este 1. Amém? Isso é a fé de arrebatamento. Agora, no nome de Jesus Cristo, não há dúvida. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o sabichão inventar que Enoque foi arrebatado de uma cidade para outra. Nada disso. A Bíblia é clara. Explica claramente. Jesus não foi arrebatado também de uma cidade para outra. Ele foi para o seu reino. Ele disse, vim de Deus, entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Oh, você precisa saber disso. Você irá para casa um desses dias, se tão somente você levar a sério sua vida espiritual e andar com Deus como Enoque andou. E agora, neste momento, já que você não tem dúvida, já que você sabe que Deus é mais do que capaz, você pode entregar seus problemas para Ele. Você pode dizer para Ele o que é que está afetando sua vida, o que é que está fazendo você perder sono. Diga para Ele, nessa hora, faça sua própria oração. Diga para Ele que você quer se libertar de algo, que você quer levar a sério a vida espiritual. Diga para Ele qual é a sua fraqueza. Não precisa dizer para nós, não diga para o homem, diga para Deus. Confesse para Ele agora. Diga para Ele qual é a sua fraqueza, quais são os seus erros. Diga para Ele ter misericórdia de você. Diga para Ele te ajudar, te dar forças. Diga para Ele, Senhor, eu creio nisso aí. Eu sei que Tu é capaz de fazer essas coisas que Tu prometeste, porque Tu tem feito, e Tu está fazendo, e Tu vais fazer. Fale com Deus nesta hora. Se o teu problema é com filho, entregue teus filhos na mão de Deus agora. Se o problema é com esposo ou esposa, entregue na mão de Deus agora. Se o problema é enfermidade, entrega isso na mão de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, com seus olhos fechados. Simplesmente diga para Deus, eu acredito. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração. Eu acredito que o Senhor pode fazer, que o Senhor é capaz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Essas pessoas estão crendo. Tu falaste para o teu servo murmurando uma vez, se tu fizer com que as pessoas creiam, é isso que nós pregadores temos que fazer. Fazer com que as pessoas creiam. E elas não poderão crer se nós primeiro não viver uma vida que venha provar para elas que Deus existe, que Deus é capaz de fazer essas coisas. Se queremos um milagre de Deus, precisamos primeiramente tornar-se um milagre. Cante nesta hora ao Senhor.
com sua cabeça inclinada, sua mão levantada. Se tu tens um problema difícil e até pensa em desanimar, para Deus não há o impossível. Hoje mesmo Ele vai te ajudar. Para Deus não há o impossível. Até mortos Ele pode ressuscitar. Você crê nisso? Ele já ressuscitou muitos, não só na Bíblia. Depois que a Bíblia foi escrita, ao longo das eras, ele continuou ressuscitando, porque ele disse uma vez para a irmã de Lázaro, Marta, ela disse: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, mas só na ressurreição dos últimos dias. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se ele está aqui, ele pode ressuscitar. Se ele passa pelo jardim, todas as flores desabrocham, as flores murcham, mas com a presença do Senhor elas voltam a florescer e ficar verde. Na presença da glória de Shekinah, a vara de Arão floresceu. Tudo floresce quando a presença de Deus chega. Até mesmo o homem pecador, o homem que está morrendo no pecado, pode ser ressuscitado na fé quando Deus se aproxima dele. Aproxima-se de nós, Senhor, nesta hora. Tua presença no nosso meio, Senhor, nos trará vida, nos ressuscitará, nos tirará este pecado, nos tirará o desejo de pecar, nos tirará, Senhor, a falta de desejo de vir à tua casa, nos colocará um fogo ardente por ti, um desejo insaciável por Deus, a tal ponto que estaremos olhando no calendário cada quinzena para receber esses cultos maravilhosos. O poder vivificador tem vindo até nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Porque Cristo é estes selos que tem vindo. Cristo é esta palavra. Cristo é esta mensagem que tem vindo para vivificar nossos corpos mortais, para vivificar nossa fé, para subirmos e encontrar Ele fisicamente nos ares. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, cura essas pessoas, liberta e responde às orações de cada uma delas. Tu farás isso, Senhor? Eu creio que fará. No nome de Jesus Cristo, amém. Vamos para casa crendo. Vamos pegar na mão de uns aos outros e dizer: Deus abençoe. Agradeço os irmãos de Garrafão por ter vindo. Agradeço a todos vocês. Obrigado, pastor Aurélio. Obrigado a todos.